Bom dia, hoje nós teremos nossa segunda aula de Logística e Organização Empresarial. Nós iremos abordar alguns assuntos nessa aula de hoje à noite. Falaremos de produção empurrada versus produção puxada, logística in, logística out, ciclo da logística, estoque, materiais críticos, estoque de segurança, tempo de ressuprimento, inventário e acuracidade. E para começar, vamos falar um pouquinho de produção empurrada, versus produção puxada. Produção empurrada é aquela onde a empresa fabrica o produto numa grande quantidade, tá? E esse produto fica estocado e posterior é realizada a venda dele. É o que nós temos, por exemplo, na indústria alimentícia dentro do supermercado. Os produtos alimentícios que nós encontramos em supermercado, eles são produzidos numa quantidade grande. Claro que se tem uma ideia de qual seria essa quantidade, qual é a venda mensal estimada, mas primeiro ele é produzido, depois ele fica estocado à disposição do cliente final e aí o cliente final vai lá e faz a compra desse produto. Já a produção puxada é aquela situação em que primeiro é realizado a venda, só depois de realizado a venda é feito o planejamento de compra de matéria-prima, a matéria-prima é comprada e depois disso ela é fabricada. Aqui, como exemplo, a gente poderia citar, por exemplo, bolo de casamento, bolo de festa, onde a doceira faz o bolo a partir de uma encomenda realizada. Ou seja, primeiro ocorreu a encomenda de um bolo para uma festa, a partir daí ela vai conferir as matérias-primas que ela tem, as matérias-primas que ela precisa adquirir, fazer uma nova compra se for necessário e depois disso fabricar. Então nós temos hoje dentro da indústria dois métodos de produção. Ou a indústria trabalha com a produção empurrada, onde primeiro ela fabrica, o produto vai para o estoque, depois ele é comprado, ou ela trabalha com a produção puxada, onde primeiro é feita a venda e depois o produto é fabricado. Ou ela tem alguma particularidade e ela trabalha com os dois métodos internos. Para uma particularidade, ela trabalha com produção empurrada e para outra particularidade com produção puxada. Vamos ver um exemplo de uma empresa localizada em Campo Grande, em Pernambuco, que é a empresa São Paulo Alpargatas, que faz sandálias. Essa empresa ela contempla aí hoje 7.000 funcionários, tem uma produção em média de 540 mil pares de sandália por dia e trabalha com o mercado nacional e com o mercado internacional. Tá? Trabalha também em 3 turnos. Então, no mercado nacional, ela utiliza a produção empurrada, onde está localizada a maior parte dos seus clientes. Então, para o Brasil, para as vendas que ocorrem no Brasil, é produção empurrada. Ela fabrica, vai para estoque, vai para as lojas e depois é efetuada a venda. Agora, já para o mercado externo, para o mercado internacional, ela só fabrica o que é comprado. Então, aqui nós temos aí a produção puxada. Então, todos os produtos que vai para o exterior são fabricados a partir do momento que existe uma venda concretizada. Aí sim é feita essa venda. Então, para essa indústria, ela é vantajoso que ela utilize as duas formas de estar trabalhando na linha de produção. Tanto a produção puxada como a produção empurrada, porque ela atende 2 públicos de forma simultânea. E assim, nesse formato, trabalhando com produção puxada para o exterior, ela não tem muito estoque parado dentro da sua empresa de produto destinado ao exterior. Então, vai depender muito do negócio da empresa, do ramo que ele atua e do que é mais conveniente para ele. Trabalhar com produção puxada, trabalhar com produção empurrada ou trabalhar nos 2 formatos. Então, isso é uma decisão a ser feita pelos gestores da empresa. Eles vão decidir qual é a melhor forma, que dá mais lucro, que alcança a maior fatia do mercado, qual que é a mais vantajoso para a empresa. Pode ser um, como pode ser o outro também, ou os 2. Vamos falar de alguns sistemas aí produtivos, então. Nós temos o MTS, que é a produção para estoque, foi exatamente o que nós falamos agora de produção empurrada. Tem até uma foto aqui ilustrando o supermercado, mais embaixo. E é bem esse exemplo aqui, onde o MTS é onde a empresa produz para gerar uma grande quantidade de estoque. Nós temos o ATO, que é a montagem sobre encomenda.
aonde o produto só é finalizado no momento que ocorre uma encomenda. Aqui, como exemplo, nós temos uma pizza. Por mais que as pizzarias tenham todas as matérias-primas necessárias para montar uma pizza, a pizza ela é montada no momento que algum cliente liga, faz a encomenda, ou chega na pizzaria e faz a encomenda. Então, é a montagem sobre encomenda, é o ATO. Nós temos também a produção sobre encomenda. Como exemplo, a gente pode citar aí os móveis feitos sobre medida, onde as fábricas vão produzir o guarda-roupa, vão produzir a cama, a escrivania, o armário, a partir do momento que ocorreu uma encomenda. Aqui eu não tenho uma montagem, aqui eu tenho uma produção sobre encomenda. E engenharia sobre encomenda, né? Onde é feito algo personalizado, é o ETO. Por exemplo, aqui tem até um vestido de noiva aqui que ilustra um pouquinho aí esse momento aí da engenharia sobre encomenda, onde é desenvolvido algo novo, algo personalizado, algo customizado de acordo com o gosto do cliente. E isso também é feito sobre encomenda. Então, também são mais alguns tipos aí de sistema produtivo que a empresa pode estar trabalhando. Ela pode trabalhar com produção para estoque, com montagem sobre encomenda, com produção sobre encomenda ou com engenharia sobre encomenda. Agora vamos falar um pouquinho de logística in e logística out, né? Quando nós temos a fábrica no meio, ali, representada pela produção, imagine que ali, aquele símbolo da produção que vocês estão vendo ali seja a fábrica. Quando nós temos a fábrica no centro, nós temos antes dela o estoque de matéria-prima. Nós temos posterior à produção o estoque de produto acabado. Tá? Então, tudo que retrata as fases antes de entrar na linha de produção, nós chamamos de logística in. E tudo que retrata o momento depois que o produto está pronto, depois que ele saiu da linha de produção, é chamado de logística out. Tá? Então, logística in é antes de se produzir algo e logística out é depois que esse produto está pronto. Outro termo utilizado dentro da logística é logística de suprimentos, que também retrata tudo que acontece antes de se produzir o produto. E logística de distribuição, que retrata tudo que acontece depois que o produto está pronto. E nessa ilustração é possível nós vemos que na logística in nós temos estoque de matéria-prima e nós vamos ter vários fornecedores de várias matérias-primas e insumos necessário para se produzir, né, um produto. E aí nós estamos falando aí em algo grandioso. Tem empresas que, dependendo do seu ramo, pode ter 400 fornecedores diferentes. Então, ele tem que trabalhar e fazer toda a gestão da logística in, ou seja, controlar e monitorar todos os seus fornecedores, todas as suas matérias-primas necessárias. E depois que o produto está pronto, que nós temos o estoque de produto acabado, pode ser que alguns produtos vá para o CD, que é o centro de distribuição, e só em outro momento chegue no cliente final. Tá? Então, essa figura ela ilustra bem o que é logística in, o que é logística out, o que é logística de suprimentos e o que é logística de distribuição. É o entendimento que nós temos que ter quando a gente está falando de logística como um todo e quando a gente parte para falar de logística de forma específica. Tá? Aqui nós temos um ciclo da logística, onde é possível ver aqui desenhado em vermelho, com uma linha vermelha, a logística de suprimentos. O que nós estamos determinando como logística de suprimentos? Um sinal de demanda, uma possível estimativa de vendas da empresa para o mês seguinte. A gestão dos fornecedores, quem são os fornecedores que a empresa tem e ela pode estar contando para comprar matéria-prima e insumos. A realização realmente de compra dessas matérias-primas, desses insumos. O transporte desse material, quando ele vem para a fábrica. O recebimento e a armazenagem desse material dentro da fábrica e a movimentação interna, né? Ou seja, o material está no estoque, sai do estoque e vai para a linha de produção, é a movimentação interna. Então, todas essas etapas aqui podem ser interpretadas como logística de suprimentos.
né? É antes do material ser utilizado, é o momento que o material chega na empresa, é o momento que se antecede a chegada do material na empresa. Então, aqui nós temos a logística de suprimentos. Aqui, já com uma linha pontilhada em verde, nós temos a logística de produção. Aqui ocorre a produção do produto. Ele é transformado de matéria-prima para o produto acabado. Nesse momento que ocorre a produção, que ela é finalizada, nós começamos a trabalhar com a logística de distribuição, ou seja, essa linha pontilhada em azul. O produto acabado ele é armazenado dentro do estoque, dentro do centro de expedição. Em algum momento ele vai sair da fábrica, tem que fazer o controle e a gestão da expedição. Nesse momento tem que se escolher qual é o modal que vai estar sendo trabalhado, né? Tem que se fazer a contratação desse caminhão, ver a análise de frete, tudo. Depois existe a entrega para o cliente. Esse cliente muitas vezes é uma loja, ainda não é um cliente final. Às vezes é um cliente final também, mas depois do transporte ele é entregue para um cliente. Então aqui nós temos a logística de distribuição. E, ainda ilustrando aqui nesse desenho, nós temos aqui em rosa a logística reversa. Ou seja, eu tenho desde da gestão dos fornecedores, da compra de matéria-prima até chegar no cliente para consumo, eu tenho a logística direta. Em algum momento, se o cliente terminou de utilizar o produto e ele vai devolver, por exemplo, a embalagem, eu tenho a logística reversa. Ou seja, a logística reversa é eu criar estratégias, fazer a gestão da devolução dessa embalagem, desse produto que já acabou sua vida útil, para que ela retorne para a linha de produção e possa ser transformado em um outro produto. Como exemplo, nós temos as latinhas de refrigerante e de cerveja, que são recolhidas pelos catadores, né, depois de consumido o refrigerante e a cerveja, a embalagem descartada. Os catadores recolhem essa latinha. Essa latinha ela volta para a indústria do alumínio. A indústria do alumínio recupera essa latinha, ela é transformada novamente em latinha ou em outros produtos e ela volta para o consumo e volta de novo para o cliente. Então, essa logística reversa ela é muito importante hoje em dia por conta da escassez que nós temos de alguns recursos naturais no Brasil e no mundo. Então, realmente é necessário a gente reutilizar, reciclar e reaproveitar os materiais. Então, nós temos a logística reversa. Haverá uma aula só de logística reversa, mas é importante a gente ter só um entendimento nesse momento aqui. Fazer a logística direta, que é desde o fornecedor de matéria-prima até chegar na casa do cliente, é uma logística já conhecida, já bem estruturada e de fácil gestão. Que quando eu, por exemplo, contrato um caminhão para levar o produto acabado para a loja, esse caminhão vai cheio e o meu destino é uma loja. Quando eu estou fazendo a logística reversa, recolher esses produtos da casa dos clientes ou recolher esses produtos na rua já é uma coisa mais complexa de se fazer, porque eu estou recolhendo o produto muitas vezes em dimensões diferentes, né? A embalagem dele está toda danificada. Eu tenho que recolher na residência de várias pessoas, ou eu tenho vários pontos de coleta e trazer isso de volta para a fábrica. É um custo muito mais alto. É um desafio a logística reversa para as empresas, para ela conseguir fazer isso com custo menor, para ela conseguir fazer isso com custo eficiente. Então, a logística reversa, ela é, sim, um pouco mais complicada e difícil do que a logística direta. O importante aqui é nós entendermos que a logística direta é todas essas etapas até o produto chegar na casa do cliente, e a logística reversa é o contrário, é sair do cliente e retornar para a indústria. Vamos falar um pouquinho de estoque agora. Tem dois termos muito utilizados e às vezes as pessoas utilizam como sendo sinônimos. Até em algumas literaturas vocês vão encontrar eles como sinônimo, que é armazenagem e estocagem. Muitos estudiosos acham que tem o mesmo significado,
Mas hoje em dia, alguns especialistas já estão separando esses dois termos. Já estão usando o termo armazenagem para guarda de produto acabado e estocagem para guarda de matéria-prima. Né? Por que já está sendo feita essa diferenciação? Alguns especialistas já falam, né, que estocagem é uma atividade do fluxo de material no armazém e o ponto destinado à locação estática do material, sendo que o armazém pode haver diversos pontos de estocagem. A armazenagem é uma denominação mais genérica, ampla, e inclui todas as atividades de um ponto destinado à guarda temporária e distribuição de materiais. Então, eu armazeno quando esse produto está guardado no depósito, no almoxarifado ou no CD. Eu armazeno quando eu tenho algo que vai agregar valor a esse produto. Muitas vezes, esse produto precisa ficar guardado num local que tenha o clima controlado, a temperatura controlada. Então, por isso que hoje em dia esses dois termos já estão sendo diferenciados. Então, já está sendo muito utilizado estocagem para quando se trata de matéria-prima e armazenagem quando se trata de produto acabado. Falando um pouquinho aí de estoque, né? Por que é necessário a gente ter um estoque de matéria-prima, né? Dentro da empresa, dentro de um restaurante, dentro de uma loja, né? Qual é o efeito de se ter um estoque, né? Quando eu tenho um estoque, eu consigo garantir o funcionamento dessa empresa. Então, se porventura o meu fornecedor atrasar alguma entrega, eu tenho essa matéria-prima no estoque, eu não preciso parar a minha linha de produção. Então, isso neutraliza a demora da entrega do fornecedor, o atraso, a sazonalidade. Vamos imaginar que é um restaurante e esse restaurante faz uma determinada sobremesa com morango. Então, tem alguns períodos do ano que o morango ele não é encontrado com facilidade, porque não é a época de colheita de morango, né? E tem um período certo onde essa fruta ela acaba tendo em maior abundância. Então, sazonalidade é quando eu não tenho aquele material disponível durante todos os meses do ano. Então, quando eu passo a ter um estoque, eu não sinto a falta desse material. Eu acabo não sendo prejudicado por algo que esteja acontecendo de forma externa. O estoque permite ainda a economia na compra. Quando eu compro uma grande quantidade de produto, eu consigo desconto. Desconto no valor do produto, desconto no frete do caminhão. Então, comprar em grande quantidade me permite esse desconto, essa economia. E alimenta a minha linha de produção, né? Eu evito que a linha de produção pare porque está faltando algum produto. Então, essas são assim, as principais finalidades de se ter um estoque dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Quais são os materiais críticos que muitas vezes eu me vejo eu vejo a necessidade de eu ter um estoque, né? Alguns materiais eu encontro eles facilmente, eu não preciso ter um estoque tão grande assim. Eu preciso ter só um estoque de segurança. Mas outros materiais, eles são críticos. Às vezes ele pode ser crítico por problemas de obtenção. Às vezes é um material importado, que vem de fora, que vem de outro país. Então, se acontecer alguma coisa nessa negociação, pode ser que ele não chegue. Às vezes existe um único fornecedor desse material. Eu não tenho outras opções. Então, nesse caso, também é bom eu ter um estoque para eu não ficar sem o material. Pode ser escassez no mercado, pode ser um momento que esse material não é muito encontrado. Então, é necessário eu ter um estoque também. Material estratégico, aquele material fundamental para a minha linha de produção. Aí é interessante eu ter um estoque dele maior também. Ou seja, materiais de difícil fabricação, difícil eu conseguir comprar ele, aí sim, eu tenho um material que é crítico por obtenção dele, eu tenho uma dificuldade em obter esse material, aí é necessário eu ter um estoque. Materiais críticos por razões econômicas, né? Às vezes eu tenho um material de alto valor, alto custo de armazenagem, alto custo de transporte. Então, sim, é um material crítico que eu tenho que fazer as contas, ver a vantagem de eu ter o estoque dele, muitas vezes, porque às vezes eu consigo um desconto na hora de comprar. Então, isso faz com que eu tenha necessidade de ter o estoque dele.
Materiais que eu tenho problema de previsão, aqueles materiais que eu nunca sei quando eu vou utilizar, né? É uma outra compra que é necessária eu utilizar aquele material. Aí eu tenho que ter alguma coisinha no estoque. Aqui eu vou até citar um exemplo. Vamos imaginar que é uma empresa que faz bolos e o bolo de nozes sai uma vez ou outra. O carro-chefe da empresa é o bolo de chocolate. Então, se o bolo de nozes sai uma vez ou outra, uma quantidadezinha de nozes eu tenho que ter no meu estoque, porque se alguém vier a pedir, eu já tenho esse produto ali para fabricar esse bolo. Então, é aquele material que eu não uso constantemente, mas pode ser que apareça uma venda realizada daquele material. Materiais de problemas de armazenagem e transporte. Material de alta periculosidade. Material perecível que estraga facilmente. Material de elevado peso. Material de grandes dimensões. Então, também são materiais críticos que precisa ser analisado pela direção se é ou não necessário ter o estoque dele. Por razões de segurança, material de reposição de alto custo, material para equipamento vital da produção. Então, assim, eu tenho que ter esse material porque ele tem um alto custo e se eu não tiver ele, minha linha de produção vai parar e eu vou ter uma perda, um prejuízo muito grande. Então, também são considerados materiais críticos. Ou seja, dentro do que a empresa faz, vai ter material que não é crítico, que não é necessário ter um grande estoque. Mas haverá alguns materiais críticos e para essa a equipe de logística, a equipe de compras, de aquisição, tem que dar uma atenção especial para esse material não faltar. Estoque de segurança, né? Ter um estoque hoje na fábrica é um custo muito alto, mas um nível mínimo de segurança eu tenho que ter. Esse nível mínimo vai garantir que a fábrica, a linha de produção, continue operando, né, até chegar uma nova quantidade do fornecedor, né? Então, isso vai garantir a operação da minha linha de produção. Eu não vou ter problemas com a linha de produção, com o abastecimento da linha de produção. Aqui tem um desenho que vai ilustrar um pouquinho para a gente o que é necessário ser observado quando você tem um estoque de segurança. Imagine que você tem um produto X, o fornecedor entregou a matéria-prima, vamos falar de chocolate, vamos imaginar bolo. Então, eu faço bolo, a maior venda que tem é de bolo de chocolate, então eu tenho uma quantidade grande no meu estoque de cacau, de chocolate, e eu vou utilizando, vou fazendo os bolos no decorrer dos dias, e esse estoque de chocolate ele vai diminuindo. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E ele chega no momento que o meu estoque de chocolate é o meu estoque de segurança. Aqui é importante eu ter a noção que quando a matéria-prima vai diminuindo a quantidade dela no estoque, quando chega no meu estoque de segurança, daqui para baixo, essa quantidade que eu tenho para utilizar é uma quantidade a ser utilizada no período de emergência, né, para não parar a linha de produção. Enquanto eu chego aqui, a departamento de compras já precisa ter efetuado uma nova compra. Eu começo a utilizar... Meu estoque de segurança, na verdade, ele não é para ser utilizado, mas ele é uma segurança. Então, vamos imaginar que eu estou aqui, eu já deveria ter recebido ou estar recebendo uma nova quantidade de chocolate. Caso o fornecedor atrase essa entrega por algum motivo, alguma particularidade dele, algum problema que ele veio a ter, eu ainda não paro a linha de produção porque eu ainda tenho alguma quantidade no estoque. Então, aqui é uma quantidade suficiente para eu continuar produzindo por mais um pouco de tempo até que o fornecedor entregue. O que é o meu tempo de ressuprimento, né? Então, como eu falei, o estoque de segurança, ele, no dia a dia, na gestão e na estratégia, ele não é para ser utilizado. Ele está ali, eu conheço ele, mas eu não quero utilizar o meu estoque de segurança. Eu preciso também conhecer, vamos imaginar que meu estoque está diminuindo e eu preciso comprar mais chocolate. Qual é o momento que eu preciso fazer a compra, fazer um novo pedido de chocolate? Né?
Quantas horas antes? Quantos dias antes eu preciso fazer uma compra? Então, eu preciso conhecer também o meu tempo de ressuprimento. O tempo de ressuprimento, ele é um tempo um pouco maior, né, do que o tempo que eu tenho de estoque de segurança, porque seria o momento exato da área de compras efetuar um novo pedido. Então, de novo, eu faço bolo de chocolate, eu estou fazendo bolo diariamente, estou usando a matéria-prima que eu tenho no meu estoque, essa matéria-prima está reduzindo, ela vai chegar aqui numa certa quantidade, opa, eu cheguei no meu estoque, eu já usei quase toda a matéria-prima, eu cheguei no meu tempo de ressuprimento. Aqui é o momento que alguém tem que fazer uma nova compra. Feita uma nova compra nesse momento, aqui é o tempo que o fornecedor demora para fazer a entrega. Isso pode ser dias, isso pode ser horas, pode ser semanas. Depende de onde está vindo essa matéria-prima. Se eu faço a compra aqui no momento certo, eu vou continuar funcionando, continuando usando o chocolate, compra está feita e o fornecedor vai me entregar o material novo aqui, no exato momento que eu estou chegando no meu nível de estoque de segurança. Ele me entrega material novo, eu volto a ter um estoque alto. Aí eu vou utilizando de novo esse estoque, né? Vou utilizando, vai acabando, vai acabando. Cheguei de novo no meu tempo de ressuprimento, faço uma nova compra, vou utilizando. Na hora que eu estou chegando no meu estoque de segurança, o fornecedor faz uma nova entrega. Ou seja, eu não entrei no uso do meu estoque de segurança, ele está lá garantindo a segurança da minha empresa, se houver um atraso, e eu conheço qual é o tempo entre eu fazer um novo pedido e o fornecedor realmente entregar o material para mim. Às vezes, por questões burocráticas, né, alguns dias demora entre eu fazer um pedido e ele entregar o material. Esse é o meu tempo de ressuprimento. Tempo de ressuprimento é o intervalo compreendido entre a emissão de um pedido de uma compra nova, tá? Fiz uma compra nova e a entrega desse material. Isso aqui é o tempo de ressuprimento. É essencial a empresa conhecer o tempo de ressuprimento para cada material que ela compra. Isso é fundamental para a gestão do seu estoque. Inventário. Vamos falar de inventário um pouquinho. Inventário nada mais é do que eu ter uma lista do que eu tenho guardado no meu estoque e eu conferir se realmente o que está no papel falando que eu tenho fisicamente. Tá? Isso pode ser feito de forma eletrônica, de forma manual. O importante é, se no meu computador, na minha lista, está falando que eu tenho 4.000 pregos no estoque, eu vou ter que ir lá conferir para ver se eu tenho realmente 4.000 pregos. Inventário é eu conferir o que diz o sistema com o que está fisicamente lá no chão, lá no estoque. Esse inventário ele é feito pelas empresas de tempos em tempos. Pode ser feito aí uma vez por ano, uma vez por semestre, todo mês. Temos alguns tipos de inventário. Inventário permanente, que já ocorre constantemente. Já é uma rotina, já tem um tempo certo de acontecer. Inventário periódico, que é uma vez ou outra, conforme é definido pela gestão. Inventário só de matéria-prima, inventário só de produto acabado, inventários do que está em processo, porque se eu tenho matéria-prima no chão, eu tenho produto acabado no chão, a fábrica está rodando, eu tenho também material rodando na linha de produção. Então, eu preciso controlar esses 3 itens aí, o que está no chão de matéria-prima, o que está no chão de produto acabado e o que está sendo utilizado na fábrica. Posso fazer o inventário total do que tem na empresa, posso fazer o inventário só por amostragem. Hoje eu vou fazer inventário de tinta e de madeira. No outro dia, no outro mês, eu faço inventário de alumínio. Então, você pode fazer por amostragem. Ou você pode fazer inventário só daquilo que é importante, só daquilo que tem valor agregado, que é mais caro. Por exemplo, numa empresa com 400 produtos diferentes, em que eu use madeira, que eu use alumínio, para que eu vou fazer inventário de pregos, de parafusos? Às vezes é um valor tão baixo, centavos. Então, eu vou fazer inventário só daquilo que agrega valor, daquilo que tem um custo mais alto. E, por último, o entendimento da curacidade. A curacidade do inventário é, eu fiz o inventário, o que bateu, o que não bateu. Então, por exemplo,
Meu sistema fala que eu tenho 2.500 peças de um produto X. Eu vou olhar, eu só tenho 1.850. Vejam que não bateu. O sistema está falando que eu tenho uma quantidade, eu vou lá conferir, eu tenho menos. Então, qual é a minha acuracidade? 74%. Ou seja, o que está coincidindo aqui? Só 74%. O sistema fala que eu tenho 4.000 peças, eu tenho 38.000. Opa! Também tem um erro absurdo aqui. Como é que o sistema fala que eu tenho 4.000 e eu tenho 38? Então, eu tenho uma acuracidade de 847. Também tem algo errado. O que pode ter ocorrido nesse momento? Enquanto eu fazia o inventário, eu conferia, chegou um caminhão, descarregou mais material no chão, eu contei esse material que estava no chão, mas a nota fiscal ainda não tinha entrado no sistema. Então, pode ser o que tenha ocorrido aqui. O sistema fala que eu tenho 12.000 peças e eu tenho 12.000 peças. Então, a minha acuracidade de 100%. O sistema fala que eu tenho 89.500 peças, eu tenho só 88.000. A acuracidade 98%. O sistema fala que eu tenho 135.000 peças, eu tenho 134.980. A acuracidade 99,99%. Então, a acuracidade é o número que coincidiu. Né? Coincidiu esse primeiro produto aqui? Não. Eu só consegui conferir 1.850 dos 2.500 que eu achava que eu tinha no estoque. Então, algo está errado. Com esses números, é fácil perceber que algo está errado e aí eu preciso investigar o que está acontecendo. Cadê o material daqui? Onde foi parar esse material? Por que o sistema fala que eu tenho uma quantidade maior e eu tenho menos? Esse material foi extraviado? Esse material foi utilizado e não registrado pela linha de produção? Isso tem que ser verificado também. Aqui, essa diferença. O caminhão descarregou a mercadoria e a nota fiscal ainda não entrou? Pode ser. Tem que ser conferido. Aqui coincidiu. Aqui a diferença é pouca nesses outros exemplos. A diferença já é pouca. Então, é normal que a empresa que nunca fez um inventário, quando faça, a acuracidade fique baixa, 70% ou até menos. Tá? E conforme ela vai fazendo, de períodos em períodos, ela vai aumentando essa acuracidade. No Brasil, uma acuracidade boa é uma acuracidade acima aí de 95%, é uma acuracidade muito boa, tá bom? E aí, à noite, a gente vai fazer alguns exercícios relacionados a isso. Por hoje, por aqui é só.